A segunda temporada chegou e com ela já temos algumas respostas dos mistérios que eles apresentaram lá na primeira temporada. Você sabia que nós já temos as respostas do que significam os cartões ideográficos que o Dylan pegou lá na Ótica Design? E o significado dos números que os nossos INES refinam? Já temos uma indicação do que eles são. Vem ver tudo isso e muito mais comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpindo e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo, o primeiro dessa segunda temporada. Até que enfim, amigo, saiu! Quer saber tudo sobre a segunda temporada? Analisar cada detalhe de cada episódio e todas as teorias do que vemos na série? Então aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações para não perder nada do que vem agora pela frente. E vai ter muita coisa! E hoje nós vamos analisar o primeiro episódio da segunda temporada. Então se prepara que o vídeo tá repleto de spoilers e teorias, ok? Sem filtros. Então vamos lá, direto para análise do primeiro episódio da segunda temporada de Ruptura. E o episódio começa exatamente como ele terminou na última temporada. O Mark gritando o nome da Devon, a Halle dizendo que somos prisioneiros e sendo derrubada pela Natalie, e o Mark acordando no elevador de Ruptura. Quando ele sai, são 9h05, e ele olha em volta e corre pelos corredores da Lumo, como nós já tínhamos visto nos 8 minutos iniciais que foram divulgados pela Apple como presente de Natal. E um detalhe muito interessante é quando ele erra o caminho várias vezes e reage a essa situação. O jogo de câmera que eles utilizaram nessas gravações ficou incrível. Quando o Mark para e nós achávamos que ele estava indo para o departamento de refinamento, nós vemos que ele está em frente à porta do departamento de bem-estar. Quando ele chega perto da porta, nós vemos que o nome já nem existe mais, só tem ali um resquício, uma sombra. Ou seja, o departamento não existe mais. Quando o Mark entra e olha em volta, a câmera muda de ângulo e nós conseguimos ver uma pessoa atrás do Mark. Seria o novo chefe de segurança? Ele lembra um pouco o Grammer. E detalhe para a sombra do quadro do Kir domando os 4 temperamentos, que já não está mais ali. Mark sai do departamento de wellness, que não existe mais, e vai em direção ao seu departamento de macrodados. E aqui o Mark chega ao departamento de macrodados e vê os 3 refinadores. O Mark W diz que ele deve ser o Mark S. O Mark pergunta quem são eles, e nisso chega o Miltic dizendo bem-vindo de novo, Mark S. Já faz um tempo. E aqui é interessante que nós não temos a abertura nesse primeiro episódio. Assim como aconteceu na primeira temporada, a abertura só surge no segundo episódio. E nós conversamos com o Oliver Lata, da Extra Wag, que foi o criador da abertura da primeira temporada, que nos disse que vai haver uma abertura diferente para a segunda temporada. Então nós estamos super ansiosos para ver o que vem aí pela frente. O Miltic leva o Mark para a sala da administração para que os dois possam conversar. No caminho, o Mark pergunta se a equipe dele foi demitida. E o Miltic diz para ele guardar as perguntas para quando ele chegarem lá, porque ele não quer que ele se distraia com os balões. E recomenda que ele deixe os balões ao lado da antiga mesa dele. E diz ainda que eles têm muito para conversar, que não quer que ele se distraia. E comenta que o que eles fizeram há 5 meses foi um dos momentos mais dolorosos da empresa. E que ele também foi afetado. O Mark fica surpreso por 5 meses, porque para ele foi um piscar de olhos. E aqui o Miltic fala que crescimento envolve sofrimento. E usa aquela frase que nós vemos no quadro, no quarto da Cobel, que diz "We must cut to heal", que é uma frase do Kir. Quando chegam na administração, o Miltic apresenta o Mark a Miss Huang. E é muito engraçada a reação do Mark, com uma cara do tipo, cara, agora a Lumo também tem trabalho infantil? E diz que ela fica com os balões enquanto eles conversam. Nisso, a Miss Huang fica com os balões enquanto o Mark entra na sala da administração para conversar com o Miltic. O Mark pergunta se é normal uma criança estar trabalhando ali, e o Miltic interrompe ele pedindo desculpas pela bagunça. E aí que o Mark percebe que agora a sala da Cobel é a sala do Miltic, e ele redecorou aquela sala inteira. Vemos um quadro na parede do que seria um iceberg, e relacionando muito bem com a história da Lumo, afinal de contas nós só vemos o topo do iceberg, a maior parte está submersa e nós não temos visão. É basicamente o que nós vemos da própria Lumo. E um detalhe interessante que a Lumo é subterrânea. Temos ali também um bonsai que tem total relação com o We Must Cut to Heal, afinal de contas é necessário podar o bonsai para que ele possa crescer e se fortalecer. E o Mark pergunta o que é que está havendo. E aqui é interessante salientar que se já se passaram 5 meses, por que o Miltic está se mudando somente hoje? E o Miltic responde ao Mark que a senhora Cobel não trabalha mais ali e que ele assumiu o andar de Ruptura. Mark pergunta sobre a equipe dele e o Miltic diz que eles não foram demitidos. Diz ainda que a Halle e o Irving conseguiram fazer contato com outras pessoas lá fora, assim como ele, e que depois o externo do Dylan descobriu o que aconteceu e retira um jornal da gaveta dizendo que os 4 conquistaram fama internacional e que ficaram conhecidos como a cara da reforma da Ruptura. E é engraçado que essa foto que eles colocaram no jornal é uma
montagem da ida do presidente Eisenhower dos Estados Unidos ao Brasil. Olha que interessante. O Milchik rapidamente retira o jornal da mão do Mark para que ele não desconfie de que tudo aquilo ali é uma mentira. E ele ainda diz que logo antes do motim instalaram as portas de segurança e prenderam os refinadores. E ele, querendo parecer arrependido, diz que trancou o Mark como se ele fosse um animal. E que uma vez que ele não passou pela ruptura, vai se lembrar disso pelo resto da vida. E um detalhe interessante é que na mesa atrás dele nós vemos ali a imagem do Kirk. Exatamente como ele tinha dito para Halle no episódio 2 da primeira temporada, que ele adorava ver o nascer do sol no rosto do Kirk. E aqui nós vemos o nível de manipulação do Milchik, se transformando em vítima por ter que passar a vida se sentindo culpado por um erro que ele cometeu, ou melhor, um crime que ele cometeu. E ele ainda diz que nos últimos 5 meses analisaram as práticas sádicas da Harmony Cobell e como isso conseguiu criar raízes na Lumon. E aqui nós já temos a nossa resposta, eles vão usar a Cobell como bode expiatório. Ela vai ser a culpada de tudo o que nós vimos na primeira temporada. E ele ainda diz que sabem que a Cobell estava na casa da Devon quando o Winnie do Mark acordou lá. E o Mark pergunta por que ela estava lá. E ele diz que pelo jeito ela tinha uma fixação erótica nele e que pretendia pegar o Mark e o out dele. O Mark questiona de novo sobre a equipe dele e o Milchik diz que nenhum deles concordou em voltar para Lumon. E que mesmo explicando sobre as reformas que eles fizeram, isso não foi suficiente. E Mark pergunta se para ele foi e o Milchik mente descaradamente dizendo que o externo dele insistiu em voltar, que implorou para voltar. E o Mark pergunta se os outros recusaram, Milchik diz que sim, e o Mark, afrontoso, diz que gostaria de ouvir isso diretamente da boca deles. E o Milchik, é claro, diz que isso é impossível. Nós conseguimos ver no olhar do Milchik que ele sacou essa afronta do Mark. O Milchik diz para o Mark apreciar os balões, meio que dizendo para ele voltar ao trabalho. Na volta, nós vemos o Mark simplesmente largar os balões, um sinal de que aquilo para ele já não tem mais importância nenhuma. Agora o Mark tem outras prioridades. No MDR, o Mark W explica que eles chegaram 1 hora antes do Mark, ou seja, mais ou menos 8h05, e que esse departamento é mais apertado do que o antigo MDR em que eles trabalhavam, mas que o carpete é verde e ele gostou disso. E vemos aqui que a Gwendolyn está um tanto curiosa com o Mark. Mark W continua dizendo que o tapete deles era amarelo e que os teclados eram ameixa. E aqui uma das melhores cenas desse primeiro episódio. O Mark W pergunta se eles vão ver muitas vezes o Sr. Milkshake. E o Dario pergunta ao Marco onde é que ele encontra mais canetas. E o Mark vai mostrar para ele. Nesse momento, a Gwendolyn Y, que estava super curiosa, vai atrás do Mark e começa a fazer perguntas. Pergunta se ele realmente viu o mundo exterior e como é o céu. Mark diz que não sabe, que saiu rapidamente e que foi distraído pelo seu cunhado. A Gwendolyn conta que eles fizeram uma lista do que gostariam de ver lá fora e que o céu estava em primeiro lugar. E que cunhados nem estavam na lista. Esses diálogos são muito Dan Erickson. A Gwendolyn pergunta se eles sabem em que estado eles estão, porque naquela pesquisa que eles fizeram no dia da orientação, 3 deles responderam Wyoming. Aquele mesmo em que a Halle responde Delaware. Por que será que 3 deles responderam Wyoming? Será que eles são dessa região? São desse estado? Nesse caso, será que a Halle não é de Delaware? E ela pergunta como é o vento, tentando entender a sensação. E nisso eles são interrompidos pela Miss Huang, que trouxe a bolinha para o jogo que eles vão fazer no refeitório. No jogo, a Miss Huang começa e diz que é o primeiro dia dela como subgerente. O Milchik acaba de se mudar, ela assume hoje como subgerente. Não fazem 5 meses coisa nenhuma, né? E ela comenta que antes ela era monitora em faixa de pedestres. Será que isso não explica como ela chegou ali? Afinal, ela pode ter sido atropelada e com isso seu corpo pode ter acabado no andar de testes da Lumon. Olha aí, ó, mais um potencial acidente de carro, hein? E aqui vemos aquela cena que nós já tínhamos visto no trailer e nos 8 minutos iniciais, que é do Mark W perguntando o porquê que ela é uma criança. E ela responde que é por causa da data em que ela nasceu. E um detalhe interessante é o jarro de tokens ali ao lado da vending machine. Será que eles não têm mais o limite de 2 tokens por dia? Tá liberado, comer o quanto quiser na Lumon? Já tô gostando dessa reforma. Nisso a Miss Huang joga a bola pro Mark W e passa a bola para ele falar. Ele diz que é do departamento MDR da filial 5X, onde ele trabalhava com a Gwendolyn Y. Então os dois trabalhavam juntos e o Dario provavelmente veio de outro lugar. E pelo olhar da Gwendolyn, ela não era muito feliz trabalhando com ele, né? E ele comenta que ele achou que ele se aposentaria de vez quando a filial dele fechou. Ou seja, essa filial já não existe mais. Será que não seria essa filial que esteve envolvida naquele caso da funcionária que engravidou? Ou então naquele processo que foi movido contra a Lumon que nós vimos no recorte de jornal no baú do Irving? A Miss Huang passa a bola para o Mark S.
E vemos aqui um desconforto do Mark em ter que se apresentar. Ele diz que é o Mark S, que está na Lumon há mais ou menos 2 anos. E quando vai falar alguma coisa a respeito dele, lembra da foto do Alt dele com a Gemma. E essa expressão dele é a de que ele queria explodir todo aquele lugar. Mas acaba disfarçando e dizendo que teve a sorte de fazer 4 novos amigos hoje. E a Miss Huang diz para ele lembrar que ela é supervisora dele, não amiga. E de uma forma super desconfortável e afrontosa, ele fala 3 novos amigos. Eu já tô gostando desse novo Mark. E é uma pena, porque nós não vimos a história da Gwendolyn Y e nem do Dario. E aqui nós vemos o cubo de madeira do Dario, que tem o nome e a inscrição de Grimaldi, que deve ser o arquivo que ele refinou. Numa pesquisa rápida, nós vimos que Grimaldi é uma comuna na Itália. Ou seja, isso pode reforçar a nossa teoria de que lá atrás o Mark ganhou o acrílico por ter cumprido e concluído o arquivo alental. Pode ser o lugar onde ele nasceu, afinal de contas, na carteira de motorista nós vemos o resto da palavra town. Nesse caso, será que o Dario seria originário de Grimaldi e isso tenha facilitado para que ele pudesse concluir esse arquivo também com mais sucesso? Mark espera das 5h10 e vai embora. Nós vemos ele entrar no elevador e agora uma transição diferente, porque nós vemos ele saindo do estado de IN para Alt e logo novamente de Alt para IN, ou seja, ele volta para o andar de ruptura. E é um novo dia. Nesse momento ficou um tanto claro que nesse primeiro episódio nós só iríamos ver a vida dos INs, ou seja, só iríamos ver o que acontece dentro da Lumon e nada do que aconteceu lá fora. O que provavelmente vai acontecer no segundo episódio. Nós vamos ter muito mais visão do que acontece fora e não vamos ver praticamente nada do que acontece dentro. E a Gwendolyn pergunta como é a ala da perpetuidade nessa filial. Ela pergunta se os Zygons se mexem e o Mark diz que não. E ela diz que é talvez por ser uma filial antiga e que os deles eram animatrônicos, inclusive faziam uma dancinha. Mark W pergunta se os deles ficam parados e acha isso muito estranho. Nisso, o Dario diz que na primeira ala dele, os Zygons eram feitos de vassouras. Detalhe para as bolinhas de elástico que nós vemos na gaveta do Mark. E o Dario ainda diz que as caras deles eram feitas de pratos, enquanto toma o seu cafezinho. E o Dario diz que eles eram pobres. Quando será que isso aconteceu na Lumon? E, principalmente, em que lugar isso aconteceu na Lumon? Na Lumon de qual país? E a Gwendolyn pergunta se eles tinham bonecos de RCP. E o Dario diz que sim, ela pergunta do que eles eram feitos. E adivinha só? Vassouras. E aqui nós temos uma das respostas mais aguardadas da primeira temporada. Enquanto na filial do Mark W e da Gwendolyn eles tinham bonecos de RCP, na do Dario eles tinham vassouras e na filial dos nossos refinadores eles têm cartão ideográfico, orientando as pessoas a como agir no caso de uma manobra de ressuscitação. Mark W pergunta se eles tinham um elevador, e ele responde que eles tinham uma corda. Agora me diz uma coisa, nós não sabemos quando isso aconteceu, mas como é que você fazia a transição do chip através de uma corda? Poucas pessoas provavelmente sobreviveram a essa subida e essa descida, né? E enquanto isso, nós vemos o Mark escrevendo um bilhete embaixo da mesa. E vemos que o Mark dobra esse bilhete e se despede de Mark W para poder ir embora. Mark W comenta que na antiga equipe dele só tinham vagabundos, que eles nunca atingiram a meta, nenhuma vez. E que parece que o Mark gostava da sua antiga equipe, e que por isso ele sente muito. Mark, meio que se sentindo culpado, vai buscar o seu terno e coloca o bilhete disfarçadamente no bolso do Mark W. Sabotando o coleguinha, né, Mark? Você mudou, menino. Mais uma vez, o Mark entra no elevador para sair da Lumon e logo regressa para andar de ruptura. Ou seja, eles não têm descanso. Mark volta ao departamento de MDR até pensando em quais seriam as consequências que ele causaria para o Mark W. E lá ele vê o Miltic lendo o bilhete em voz alta para ele, com o olhar atento dos 3 refinadores. No bilhete, o Mark escreveu que a filial é gerenciada por um caipira desastrado chamado Milkshake. Mark finge uma surpresa. E nesse bilhete, o Mark profana todo o espírito corporativo do Kier e da Lumon. E assina como Mark W. Mark armou bonito pro Mark W. E o Miltic já sabe que é do Mark S. Dá pra ver que o Miltic ficou super ofendido com as ofensas. Muito engraçado a Gwendolyn ofendida porque o Mark S não envolveu nem a Gwendolyn nem o Dario nessa armação. E envolveu só o Mark W. O que ela não quer é ficar de fora. E o Mark W achou que era um jeito inteligente dele ficar com o nome só pra ele. Essa Lumon é bizarra. O Miltic diz que o Mark nem sequer disfarçou a sua letra. Mas onde é que ele escreve nessa Lumon? Eles não fazem nada. Eles não precisam escrever pra nada. A não ser os formulários para falar com o supervisor, para utilizar uma sala em ambiente comum. E aqui o Mark abre o jogo e diz que ele nem sabe quem é essa equipe. Que o que ele quer é a equipe antiga dele. Nisso, no rompante, o Miltic arranca o crachá do Mark S e entrega pro Mark W. Dizendo que agora o Mark W é o chefe do departamento e que agora o Mark vai ficar confinado ao escritório. Não tinha pedido desculpas agora há pouco por isso? E a cara de exclusão dos outros refinadores. E a Gwendolyn pergunta pro Mark se ele tem cunhado mesmo, seu babaca.
Com certeza ela é o Dylan dessa equipe. Cara, e o que dizer desse sorrisinho maléfico do Mark? Até o Milt que ficou surpreso e perguntou qual que era a graça. O nosso Mark tá muito afrontoso. E o Mark pergunta se eles ainda não viram o que ele fez no refeitório. Milt e os refinadores correm lá para saber o que aconteceu e o Mark aproveita e corre para a sala do Miltic. Corre como se não houvesse amanhã. Miltic chega no refeitório e diz: caramba, o que será que aconteceu ali? Nós não vemos! Mark chega na administração e passa pela Miss Huang. E aqui nós vemos aquela cena que o Mark abre os armários da sala do Miltic atrás do intercomunicador. E enquanto ela diz que o Mark não pode estar ali, ele pega o intercomunicador. Nisso, a Miss Huang passa um rádio para o Miltic dizendo que o Mark S está na sala dele e que vai ligar o intercomunicador. E é agora a cena de corrida do Miltic, indo atrás do Mark, impedindo que ele fale com alguém. O Mark tenta falar com o conselho ou com qualquer pessoa, diz que ele é o Mark S do refinamento de macrodados e que ele quer a equipe dele de volta. Diz que ele sabe que eles querem agir corretamente e que por isso ele precisa da equipe dele. E que se eles são realmente a cara da ruptura, como eles dizem, os outros Ines merecem uma chance. Nisso, o Miltic chega e desliga o intercomunicador. O Mark deve estar desesperado para saber qual vai ser a punição dele, achando que ele vai para uma sala do descanso de novo. E o Miltic diz que o conselho não fala com internos e que já viu que a fama do externo dele subiu a cabeça do INE. E o Mark diz que ele só quer a equipe dele de volta para que juntos eles possam servir ao Kir. E esse olharzinho do Miltic, tentando perceber se o draminha que ele tá fazendo efeito. Não dá a sensação de que o Miltic tá tentando quebrar o Mark aos poucos? Agora ele já fez o Mark aceitar trabalhar desde que ele esteja com os colegas de equipe dele. Será que era esse o plano do Miltic? O Miltic leva o Mark para frente do elevador e o Mark pergunta se ele está sendo demitido. O Miltic manda ele entrar no elevador e o Mark pergunta por que não pode trazê-los de volta. E o Miltic dá tchau pro Mark. E esse olhar do Miltic dá muita sensação de que ele conseguiu conquistar a primeira parte do plano dele. E aqui nós vemos aquela cena que nós vimos no trailer do Mark tentando impedir que a porta se fechasse. É muito menos dramático do que nós imaginamos. No elevador, nós vemos o Mark ter a reação da mudança do chip para INE, para Out e do Out para o INE, e aquela cena da sua pupila dilatada. E o Mark volta para o elevador na mesma tensão que ele estava quando subiu depois de falar com o Miltic. Nesse momento, as portas do elevador se abrem e ele parece que está num andar totalmente diferente. Na antessala do elevador, nós vemos aquele quadro do Kir perdoando os 4 refinadores pelo que eles cometeram. Ou seja, acho que nós já estamos na segunda parte do plano do Miltic. Mark sai totalmente surpreso e confuso, e nisso quem chega é o Dylan, logo em seguida. O Dylan pergunta se deu certo e o Mark responde que sim. E o Dylan pergunta, cadê os outros? O Mark não sabe. O Mark diz que já faz uns dias que ele voltou. Pro Dylan, é o primeiro dia dele. Mark conta que tinha uma nova equipe, e Dylan pergunta se a Cobel substituiu ele. E o Mark diz que não, que a Cobel saiu e que o Miltic foi quem assumiu. E o pensamento do Dylan é muito engraçado, que o cara que atacou ele, cortou o cinto dele e afinal virou chefe deles. E o Mark não sabe disso e pergunta, ele te atacou? E o Dylan diz que sim, mas que ele atacou primeiro, mas que não sacaneou o cinto dele. E é bacana que a primeira reação do Dylan é ir ver o nome do quadro, que é Kir perdoou os traidores. Ou seja, a segunda fase do Miltic deve passar pela situação do Kir perdoar os refinadores que cometeram o que fizeram no último episódio da primeira temporada. Nisso, nós ouvimos o barulho vindo do elevador, do Irving batendo nas portas e gritando Burt, exatamente como ele terminou a primeira temporada, ou seja, ele apagou lá e acordou dentro do elevador. Essa cena é incrível. Até a posição dele parece ser a mesma que ele estava na porta do Burt. Eles perguntam se o Irving está bem, mas claramente ele não está bem. O Irving parece até em choque. Mark pergunta o que houve e o Dylan solta mais uma dizendo, cara, que isso, você é pobre lá fora? Como se fosse por isso que ele voltou em choque. Mark, nervoso, fica na expectativa de que apareça a Halle ali também. E aqui nós até chegamos a pensar que ela não fosse voltar. Mentira, nós tínhamos visto já, né? E no fim ela sai do elevador. Ela e o Mark se abraçam e essa reação da Halle parece um pouquinho estranho. Olhem o olhar dela, quase como se estivesse surpresa com esse abraço. Depois ela diz que está bem e pergunta se ele conseguiu acordar. E aqui confunde um pouquinho a gente, porque o Mark, naquela conversa que teve na mesa com a Halle, disse que um dos medos dele era de que eles não acordassem. Então será que nós estamos vendo aqui a INE dela ou a Out dela? Eles comentam que foi uma loucura e ele disse que estava preocupado com ela. Ela pergunta quanto tempo faz, e aqui nós vemos que o Mark caiu no papo do Miltic dos 5 meses. E a Halle pergunta, cadê os outros? Eles chegam no MDR e os outros Ines, os Ines novos, já não estão mais lá. Enquanto isso, o Irving não quer sair do banheiro. Mark, dá um tempo pro
cara acabou de sair de um choque, ele só precisa de um instante. E aqui nós vemos aquela cena do teaser, onde o Dylan pergunta se eles estão em apuros, e o Mark diz que não, que até eles ficaram famosos. E o Dylan pergunta se todos eles ou se algum deles tem mais destaque do que os outros. Mark diz que não sabe, que depois ele acha que o Miltic tentou demitir ele, porque ele sabotou a outra equipe. A Halle pergunta que pessoal novo, e o Dylan pergunta o que aconteceu lá em cima quando eles saíram. O Mark diz que o Miltic deve estar vindo, e por isso não vão falar sobre o assunto agora. E dando a entender de que talvez eles estejam querendo que eles falem sobre o assunto exatamente porque não sabem de nada do que aconteceu lá fora. Afinal, eles podem estar ouvindo. E a Halle pergunta onde é que está a câmera de segurança que estava ali antes. E ela tá com cara de Ine. O Irving enfim sai do banheiro, e nisso eles são interrompidos pela Miss Huang, que veio buscar eles para levar até a sala de descanso. E a cara do Dylan é incrível, afinal de contas ninguém consegue entender como é que uma criança tá ali. E eles conversam sobre isso no caminho, perguntando por que ela é uma criança. A resposta que ela deu é por causa da data em que ela nasceu. A Halle pergunta se então eles substituíram eles, e o Mark diz que por alguns dias. E o Dylan pergunta quem que era ele. E o Mark diz que eles eram estranhos e que não haviam pessoas específicas. Mas era a Gwendolyn, né? E o Dylan diz que o Mark não deve se sentir mal por ter sabotado a outra equipe. E que eles que se danem, dizendo que eles certamente mereceram. E aqui nós vemos uma das grandes mudanças dessa temporada. A Miss Huang abre a porta da sala de descanso e os 4 entram, no que não é mais a mesma sala de descanso que nós conhecíamos antes. E pela primeira vez o Irving entra numa sala de descanso. E nós conseguimos reparar o medo que eles sentem pelo corredor para chegar na sala de descanso. E como a Halle tinha denunciado no palco que eles torturavam as pessoas, essa mudança provavelmente é uma estratégia da Lumon. Quando eles entram, eles veem uma sala toda redecorada, com a figura do Miltic toda diferente, toda esquisita na frente deles, com um sorriso mega psicopata. E anuncia, refinamento de macrodados, sejam bem-vindos de novo. Que o Miltic pede para o Irving não se importar ficar atrás. Talvez porque ele é o mais alto da equipe. Detalhe para o pôster atrás do Miltic dizendo I'm Frolicaholic. Meio que fazendo relação aqui com Alcoholic, do Mark, não é? E olha o pôster lá atrás, com uma pessoa com os braços abertos. Aquilo é o Dylan ativando a OTC. E onde antes tinha a declaração de contrição, agora tem um vidro com a inscrição de A Lumon está ouvindo. E o Mark afrontoso diz para o Miltic que pelo jeito o conselho analisou as condições que ele tinha pedido. E o Miltic diz que é o que parece. Mal sabe o Mark que isso tudo faz parte do plano do Miltic, ele é muito manipulador. E aquele pôster ali atrás da abelha, Be Ever Merry, quem será que ele representa? Sabemos das abelhas engraçadas pelo que o Ricken falou no último episódio da primeira temporada, mas acho que não tem como eles saberem disso. E aqui o Miltic diz que o que vai ser mostrado a eles será mostrado para todos os internos que entrarem na Lumon a partir de agora. E ali, atrás do Dylan, nós vemos outro pôster dizendo Green e Berdit. Talvez aqui fazendo alusão ao Bert. Será que isso tem relação com a Halle? E vemos uma animação super estranha da Lumon está ouvindo. Olha lá o Kir Superman aparecendo. Cara dos refinadores é muito engraçado. Eles não fazem ideia do que seja isso. Nem nós. E olha só, o mascote da Lumon deixou de ser o Sev e pelo visto agora é o próprio prédio. E olha que interessante, essa filial onde eles trabalham é a filial 501. Nós vimos anteriormente que o Mark W e a Gwendolyn trabalhavam na filial 5X. Quantas filiais será que existem? E aqui esse mascote disse que a Lumon passou por diversas mudanças desde 1870, que é o ano da construção desse prédio, desse edifício. E que antes, pelo visto, era só uma casa grande. E que foi evoluindo ao passar dos anos. E ali vemos uma versão em stop motion de diversas cenas da série. E aqui ficamos sabendo que a Lumon tem operação em 206 países. O Irving parece estar gostando dessa animação, mas parece que só ele. Olha só, eles fizeram bonequinhos exatamente iguais aos nossos refinadores. E na animação ele conta exatamente isso, que os 4 refinadores fizeram um levante contra a Lumon, que eles estavam descontentes com a ruptura e que conspiraram para criar o que a história vai chamar para sempre como a revolta dos macrodados. Isso com certeza vai virar um quadro em Yacht Redesign. Detalhe para a bonequinha da Halle fazendo joinha na sala de segurança. Eles recriaram até a cena do Irving, só que agora dramatizando, subindo na mesa e gritando, vamos destruir este lugar. Como é que eles souberam disso? Através das câmeras de segurança? Ou será que eles analisaram o chip de cada um para ver quais eram as memórias que ali existiam? Acho que o Irving não gostou dessa parte. Vemos até a cena do Mark na Yacht Design, e olha a Felícia, tá perfeitinha. E o beijo do Mark e da Halle. Cara, o Dylan se sentiu muito traído de saber dessa forma. E o olhar do Mark e da Halle para baixo, eles estão muito se sentindo culpados. E a animação ainda diz que a revolta
revolta dos macrodados rendeu uma reforma na Lumon, que inclui novos lanches saborosos, um passe livre, que nós já vimos nas fotos de divulgação da segunda temporada. Será que significa um passe livre poder andar pelos corredores da Lumon? Quando nós vemos o Mark e a Hailey passeando pelos corredores, eles estão com esse passe livre. E ainda diz que os incentivos foram reformulados e que agora vão de passes livres à pesca do abacaxi. Já sabemos que a Hailey vai pescar abacaxi. Olha aí a cena que nós vimos no trailer. Será que é o Miltic que vai incentivar a Hailey a ir mais fundo para pegar o abacaxi? Ou o novo chefe de segurança? E ainda falam sobre uma nova sala lúdica de espelhos. Com certeza é aqui que o Irving vai ficar com aquela expressão que nós vimos no trailer. Morrendo de medo, igual essa animação. E olha que engraçado, essa cena não parece aquela que nós vemos os cabritinhos e a Gwendolyn Christie? E a Lumon agradece ao Kir por ter os refinadores e por terem mostrado tudo isso para eles. O quanto eles precisavam melhorar. Maior balela, né? E termina com um agradecimento ao Kir pela revolta dos macrodados. No final, o Dylan aplaude. Que isso, Dylan? O Miltic diz que, apesar das diferenças, ele quer que saibam que ele respeita cada um deles. E que ele não quer ser um carcereiro mentiroso, quer sim. E aqui ele faz um trato com os refinadores, dizendo que até o final do dia eles devem decidir se querem ficar ali no andar de ruptura. Ou seja, não é mais uma decisão do Alt, é uma decisão do INE decidir se quer ou não ficar ali. O que é mentira, porque a decisão é sempre dos externos. E que se eles começarem a trabalhar nos arquivos de refinamento de macrodados é porque eles decidiram ficar. E aqui o Miltic fala que a sala de descanso não tem câmeras nem microfones e que a privacidade deles agora está segura, que eles não precisam mais se amontoar num almoxarifado como eles fizeram no penúltimo episódio. A Hailey perguntou o que foi isso e o Dylan já sacou de cara, dizendo que é um jogo psicológico. E o Dylan pergunta, afinal, o que é que eles viram lá em cima. E o Mark conta que ele estava na festa pro Rick and Hale na casa da irmã dele. E o Dylan agora já tá com inveja, porque o Mark conheceu o Rick and Hale. E o Mark conta que ele é o cunhado do externo dele, do Alt dele. E que por algum motivo os dois conhecem a Cobell. Por tua causa, cara. E conta também que antes de voltar a INE, ele encontrou uma foto do casamento dele com a esposa dele, que já é falecida. E que foi por esse motivo que ele decidiu fazer a ruptura, só que a esposa dele é a Casey. A equipe fica em choque e o Irving fala que então ela está lá. Mark conta que foi ao bem-estar e que não existe mais o departamento. E a Hailey pergunta se o Mark está bem. E o Mark diz que sim e pergunta o que ela viu. E agora nós vemos que ela mente sobre o que ela viu. Ela não conta nada do que ela viu de verdade. E diz que só viu um apartamento sem graça. E inventa uma história de que estava assistindo televisão, usando moletom. Irving pergunta o que aconteceu depois. Ela diz que saiu e encontrou um jardineiro que disse que o irmão dele era policial e que ia contar tudo pra ele. E pede desculpa, dizendo que tentou de verdade. O Irving fica intrigado, perguntando um jardineiro noturno? E Mark pergunta sobre o Irving. E aqui ele entra em choque de novo e não conta. Ele ficou mesmo bem abalado. E diz que o lugar deles não é lá em cima. E nisso ele levanta e sai da sala de descanso. Os três vão atrás dele e o Dylan diz que ele quer conversar com ele sozinho. E nisso o Mark e a Hailey conversam e ela comenta com ele que eles têm até o final do dia para tomar essa decisão. E ela aproveita para investigar, perguntando se eles pareciam felizes na foto do casamento. Ela deve estar se mordendo de ciúmes e curiosidade aqui. Ele responde que sim, que pareciam felizes. E ele sabe que sim, porque afinal de contas a Devon contou para ele que eles eram incrivelmente felizes juntos. E ele comenta que ele e a Sra. Casey nunca sentiram nada assim, nunca tiveram esse envolvimento ali na Lumon. E ela pergunta o que ele vai fazer. E ele responde para ela que vai tirá-la de lá. E a Hailey diz que se ela ainda estiver por ali, e que tecnicamente ela não é a esposa dele, que foi o externo quem comprou a aliança. E ele diz para ela que eles são meio que a mesma pessoa. É isso aí, Mark, salva a Gemma. Agora aqui fica confuso, será que a Hailey é a INE ou é a Alt dela? Esses comentários lembram muito comentários que a INE faria, mas esse jeito dela parece muito de uma Alt infiltrada. Será? E ela diz para ele que, na verdade, eles não são iguais. Que os INEs e os ALTs são diferentes. E aqui dá mais uma sensação de que é a INE falando. Ela está muito revoltada de saber quem ela é do lado de fora da Lumon. E que, na opinião dela, eles não devem nada a eles. E a cara do Mark parece suspeitar que ela escondeu alguma coisa. E a Hailey diz que a Sra. Casey é uma de nós, é uma INE. E que se ele quiser ajudar o externo e saber o que houve com ela vai ajudar. E ele pergunta então se ela vai ficar. E a cara dela é muito de quem
sabe que passou a primeira temporada inteira tentando fugir da Lumon e agora do nada resolveu ficar. Será que a decisão dela passa pelo fato de que ela viu que a vida dela do lado de fora é muito ruim, que ela é uma pessoa má do lado de fora e é a chance dela ser uma pessoa boa aqui dentro, ajudando não só a senhora Casey, mas também os outros refinadores? Ou será que a decisão dela passou pelo romance que ela engatou com o Mark e pela possibilidade de destruir a Lumon, como ela falou para Cobell que faria? E ela responde dizendo que acha que vai ficar. E essa cara dela é muito engraçada. Ela entendeu a contradição dos atos dela. O Irving vai em direção àquele acesso para as escadas de saída e o Dylan pede para ele esperar, dizendo que ele não pode sair antes do fim do dia. E olha só a mudança do Irving. Ele pergunta: você tem certeza? O Irving está infringindo as regras. Ele é outra pessoa. E conta pro Dylan que ele fracassou na tarefa. Que o que ele fez lá fora foi procurar o Burt. E que viu ele pela janela com alguém que ele acha que pode ser o marido dele. E que a alegria dele devia deixar o Irving feliz. E o Dylan percebe que não é o caso. E que ele está muito triste. E que a última vez que ele foi feliz, quando ele achava que tudo que existia era o MDR. E diz ao Dylan que vai embora. E o Dylan tenta impedir ele, dizendo que não é ir embora. Afinal de contas, sair ali é meio que acabar com a própria vida. E o Irving diz que sabe, que ele é um bom amigo. E abraça o Dylan e aproveita para falar no ouvido do Dylan, sussurrando, que antes de ir atrás do Burt, ele viu o apartamento dele. E que estava em frente a um cavalete e que o externo dele estava pintando um corredor preto. Que era diferente do da sala de descanso, mais escuro. E que havia um elevador no final com uma seta para baixo. Ele não faz ideia, mas o alt dele já conhece o elevador para o andar de testes. E que bom que ele contou isso pro Dylan. E o Irving disse que contou isso para ele porque queria que ele soubesse antes de ir embora. O Dylan tenta convencer o Irving a não desistir e que lamenta que o Burt tenha um marido gostoso, ou sei lá. Cara, o Dylan é incrível. Em qualquer cena, ele dá uma tirada. E o Irving diz que só quer que isso acabe. É mais ou menos o sentimento que o Mark teve do lado de fora. Ou seja, ele já não tá mais aguentando a dor da perda do Burt. E o Dylan diz que então, depois eles acharem esse corredor preto, o que significa que eles também vão procurar esse corredor preto. E o Dylan diz que ficaria triste se ele fizesse isso. E faz aqui um jogo psicológico com o Irving, dizendo que com isso ele seria menos produtivo. E sabe que o Irving não quer que ninguém seja menos produtivo. E pede para que o Irving não vá. E aqui o Irving solta uma das poucas cenas engraçadas que ele tem, dizendo que ele é o bônus preferido do Dylan. E a cara dos dois nessa cena parece que eles riram demais nos bastidores para fazer essa gravação. E o Dylan ofendido diz: não envolve os meus bônus nisso. E nisso os dois são interrompidos pela Miss Huang, que sabe Deus quanto tempo estava ali ouvindo a conversa deles. E ela diz que o Miltic quer ver o Dylan. E aqui nós não fazemos ideia se o Irving vai embora ou se ele vai decidir ficar. Na sala do Miltic nós vemos o título desse primeiro episódio, que é Hello, Senhora Cobell, aparecendo no computador do Miltic. E ele tentando com suporte para que corrijam isso. E aqui nós vemos que isso abalou muito o Miltic. Afinal de contas, além do sentimento de culpa por ter puxado o tapete da Cobell, tem o ego dele, que ele quer que apareça ali Senhor Miltic. Ou, no nosso caso, apareceria Senhor Milkshake, se o suporte for legal. O Dylan chega para falar com o Miltic e pergunta se ele vai se desculpar pelo cinto que ele cortou. E aqui o Miltic conta pro Dylan que a esposa dele se chama Gretchen, como nós já tínhamos anunciado lá em fevereiro no nosso perfil severance.ruptura no Instagram. Se você ainda não acessa, vai lá conferir. Ou seja, a Meredith Weaver está mesmo confirmada como Gretchen, como a esposa do Dylan. Agora, se vai ser uma esposa real ou se vai ser alguma armação do Miltic, acho que nós vamos ter que esperar para ver. E olha que loucura! Aquela porta que nós vimos a Cobell tirar as caixas no episódio 1 é mesmo um acesso secreto da sala dela. E agora o Miltic leva o Dylan para esse acesso. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o vídeo do canal RGB, que já previa que existia um acesso por ali. Que massa! Que loucura! Esse acesso todo chiquetoso dava para a sala de descanso. E aqui o Miltic leva ele para o que seria um depósito, um armazém, com diversas caixas e fitas e filmes e até mesmo o antigo quadro da Cobell. E o Miltic apresenta para o Dylan uma planta do que seria a suíte de visita do familiar do externo. Ou seja, será que agora a família dos Alts vão poder vir visitar os Innes? E o Miltic conta para o Dylan que preferiu não contar para os amigos dele. E na planta nós vemos que tem até um mural das lembranças, que provavelmente é aquela cena que nós vemos no material promocional, que aparecem as várias televisões com a cara do Dylan com a Meredith Weaver, que agora nós sabemos que oficialmente tem o nome de Gretchen. E ele pergunta se isso quer dizer que ele vai poder ver a família dele lá
lá? E o Miltic responde que sim. E ainda diz que como os demais são solteiros, não vão poder usar esse espaço. E pede ao Dylan para manter isso entre eles. Talvez aqui tentando quebrar a confiança do Dylan com os amigos, mantendo um segredo só entre ele e o Miltic. E justifica como sendo só para evitar mágoas. E que não quer os amigos do Dylan contra ele depois de tudo que aconteceu. E olha esse olharzinho de manipulação do Miltic. Esse cara é um baita de um vilão. Enquanto isso, a Miss Huang parece jogar um joguinho no computador. E nós vemos que depois que o Dylan sai, o Miltic fecha a porta. E o olhar dele para Miss Huang é um olhar de muita suspeita. Ele não parece confiar completamente na Miss Huang. Talvez isso seja um reflexo exatamente de saber o que uma pessoa na posição da Miss Huang é capaz de fazer, já que ele fez o que fez com a Cobel. Ou será que a Miss Huang não foi uma decisão dele e foi imposta por alguém para que trabalhasse junto com ele nessa função? Talvez aqui tenha o dedinho da Regab, já que nós sabemos que a Miss Huang vai ter algum envolvimento dentro do processo de reintegração do Mark. Olha a cara de consciência culpada do Miltic. Quando ele fecha a porta, a Miss Huang pega um joguinho, um Aquaplay da gaveta, e brinca, tentando colocar as argolas nas mãos do Kir. Esse é mais um dos produtos oficiais da Lumon. No MDR, vemos os 3 refinadores chegarem nos seus lugares e vemos que o Irving também decidiu voltar e ficar. Claro, nós já sabíamos disso, afinal de contas nós vimos os materiais promocionais, mas causou aqui um certo desconforto em não ter a segurança de que eles todos iam estar trabalhando juntos no final desse primeiro episódio. O Dylan pergunta se o Irving está bem e nós vemos pelo olhar dos dois que de fato o Irving ficou pelas palavras que o Dylan falou, ou por não ter conseguido abrir a porta que dá acesso para as escadas. E então os 4 refinadores começam a trabalhar. O Dylan pergunta o que é aquela cabeça de madeira na mesa dele, e o Mark faz um olhar do tipo, nem queira saber. E aqui vemos que o Mark está refinando o arquivo Cold Harbor e está com 67% dele concluído. E o olhar do Mark enquanto refina esses números parece muito obstinado. Ele tá on fire, arrebentando e refinando todo o arquivo. E nesse momento a tela muda e nós vemos que esse arquivo Cold Harbor já está com 68% dele refinado. Lembrando que Cold Harbor foi uma batalha que aconteceu na Guerra Civil Americana. E nós sabemos que o Mark tem um bom conhecimento de história. Afinal de contas, ele era professor na Universidade de Gans. E nessa outra tela nós vemos o tempo que seria de duração, que mostra 25 horas e 5 minutos. Será que esse seria o tempo que ele vem refinando especificamente esse arquivo? E ainda nós vemos o percentual que cada bin, que cada caixa daquelas 5 tem de conclusão dos arquivos. E na parte de baixo nós vemos a indicação dos 4 temperamentos, com um número embaixo com decimal, que deve indicar a intensidade de cada um desses humores, desses temperamentos dentro daquela caixa. Mais em cima nós vemos o olho de uma pessoa com a indicação de batimento cardíaco e de temperatura corporal. E na tela aberta nós vemos que tudo aquilo se refere a Gemma, a senhora Casey. No fim, o Mark está refinando a senhora Casey. Caramba, que plot, gente! E a série fecha com o olhar da senhora Casey sincronizando com o olhar do Mark. Que absurdo, que episódio, minha gente! Que fim de episódio! É de deixar a gente de cabelo em pé. O episódio começa um pouco morno e tal, e no fim ele vai aquecendo e fecha desse jeito. Eles querem deixar a gente maluco. Enfim, obtivemos algumas respostas e muitas perguntas mais surgiram. Essa segunda temporada vai pegar fogo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse primeiro episódio. Dan Erickson e Ben Stiller não estão para brincadeira. Como é que a gente segura agora até semana que vem? Com muita teoria, com muita análise. Então continua aqui com a gente, porque nós vamos analisar tudo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.